Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós estaremos aprendendo, né? Nós estaremos estudando sobre o quê? Vou mostrar o material, então, vamos lá? Aqui, o que que diz no material? DI. DI são descrições imagéticas. Descrições imagéticas. Então, a gente vai, né, analisar ali uma imagem e fazer toda a descrição dela, né, em detalhes. Isso é muito presente nas línguas de sinais. Na Libras, a gente vai usar bastante DI, obviamente. Então, gente, essas descrições, né, essas descrições imagéticas, elas fazem com que a gente consiga compreender melhor sobre o que exatamente se está falando em Libras, certo? A gente consegue entender, às vezes, não é só um sinal, tá? Às vezes é preciso sim DI, e o que é bastante explorado, bastante estudado, né, na área da morfologia, essas questões ali, né, desses detalhes, dessas unidades mínimas, né, de cada sinal, certo? Isso é bastante estudado aí na linguística da Libras. E o DI, então, né? A gente tem, então, essa palavra, a gente chama de DI, tá? E quem criou, né, esse conceito DI foi uma professora surda, né, bastante conhecida, que foi a Ana Regina Campelo, né? Então, ela criou, né, esse termo DI. Anteriormente se utilizava bastante, né, nos estudos linguísticos da Libras e das línguas de sinais, mas da Libras, assim, né, mais precisamente, a gente utilizava bastante o que vocês estão vendo aí no material, que é CL, classificadores. Mas aí a Ana Regina Campelo, ela decidiu, né, adaptar, decidiu trocar, então, essa palavra e passar a utilizar DI, que são descrições imagéticas. Por que que ela fez essa troca? Então, gente, CL, né, essa palavra classificador vem de classes. Então, por exemplo, classes de automóveis, classes de prédios, enfim, são infinitas possibilidades. Isso está muito linkado às línguas orais. Combina muito com as línguas orais. E quando a gente está falando de estudos das línguas de sinais, esse termo realmente não vai ser o melhor a ser utilizado, porque ele não vai combinar tanto com as nossas línguas, né, com as línguas de sinais e com a Libras, né? Então a gente vai utilizar descrição, né, descrições imagéticas. Porque a gente faz, sim, a gente trabalha mais com as descrições das imagens do que com classes de palavras, certo? Então, quando a gente vê um sinal, a gente, né, vê um determinado objeto, a gente vai imaginar como é, a gente vai visualizar como é esse objeto e a gente vai, então, fazer a descrição imagética dele. Então, vocês pensem junto comigo, né? Quando a gente começa a imaginar como que é a língua de sinais, como que é o DI nas línguas de sinais, como que a gente imagina, né? A gente tem que esquecer um pouco da língua portuguesa, né? Deixá-la um pouquinho de lado. Mas um registro, por exemplo, a gente fica muito preso, às vezes, aos registros escritos da língua oral, né? Aqui no Brasil, da língua portuguesa. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter esses registros escritos. Eles existem, né? Eles são presentes. Mas a gente não pode ficar preso, né, nesses registros. Porque eles são totalmente ali atrelados ali às regras gramaticais das línguas orais, né? No caso aqui do Brasil, na língua portuguesa. Então, quando a gente está falando da Libras, a gente vai ficar focado muito mais nas línguas de sinais, na Libras mesmo, e não ficar preso no registro escrito da língua portuguesa. Então, quando a gente vê ali uma imagem, quando a gente imagina ali alguma forma, como que a gente vai fazer a explicação, a descrição dessa imagem? A gente vai fazer isso escrevendo? Não, a gente tem que fazer isso em Libras, certo? Como que a gente vai fazer em Libras? Essa que é a questão que eu quero trazer para vocês hoje, né? Porque é uma língua visual. Então, a gente tem que, né? Vocês conseguem perceber? Vocês vão entender, tá? Melhor aí ao longo da aula, eu vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, tá, gente? Se uma pessoa, né, ela quer saber sobre determinado vaso ali, né? Um vaso de flor, ela quer explicar, ou ela quer comprar, saber o valor de determinado vaso de flor, tá bom? E aí ela pergunta qual é o valor do vaso. Essa pergunta é suficiente?
para eu saber de qual vaso ela está falando? Imagine então que tem uma infinidade de vasos, que existem muitas opções e ela vai só dizer, eu quero saber o valor do vaso. Desse aí, mas qual? Vocês estão observando o desenho, existem vários, né? Cada um desses vasos tem uma forma diferente. Eu vou me prender em língua portuguesa e só falar a palavra vaso? É suficiente? Como que eu vou explicar de qual vaso eu estou falando, qual é o vaso que eu quero comprar, que a pessoa quer comprar, por exemplo? Se eu for utilizar Libras, eu vou ter que utilizar, então, de descrição imagética, de DI. Olha só o formato do vaso que eu quero. Vocês conseguem entender? Existem vários. De qual que eu estava falando, né? Em Libras, eu estava falando de um determinado vaso. Vocês vão olhar, fazer a descrição imagética, porque primeiro a gente observa, depois a gente faz a descrição imagética e pronto, é capaz de fazer a compra ali do vaso que tu querias, né? Que a pessoa queria. Em Libras, essas descrições, elas são muito importantes e elas vão mudar, né, a maneira de serem feitas, dependendo de qual objeto, né? Do que a gente está falando, né? A gente vai trazer formato, a gente vai trazer tamanho, né? Então, né, gente, vou trazer agora um exemplo em Libras, né, em relação às formas, aos tamanhos. Como que a gente faz isso dentro da produção da Libras mesmo, né? Vocês vão perceber que as configurações de mão, elas vão ser alteradas. Então, por exemplo, né, no caso do desenho que vocês estão vendo aí. Então, a gente vai falar das classes, né? Então, por exemplo, esse primeiro, né? A gente vai fazer esse sinal, tá? Para ferro, tá? Para construção. E aí a gente vai utilizar assim, ó, como vocês estão observando, ou mais fininho. Como que é esse desenho? Esse mais fininho combinaria? Vocês acham que sim, que a gente poderia utilizar para se referir a essa barra de ferro? Não, lógico que não. A gente teria que utilizar, né, esse aqui com essa configuração de mão mais aberta, mais parecido com a letra E, né, que vai trazer ali, né, e também a expressão facial que eu utilizei na produção. No outro exemplo, como vocês podem observar na Libras, ó, para fio dental, ele é bem fininho, né? Ó, assim eu vou estar fazendo a produção desse sinal, né? Mas se eu fizer assim, combina? Claro que não, né? Ficaria muito grosso. Então, a gente tem, sim, que utilizar, né, dessa configuração de mão que vai dar a percepção de que é mais fino mesmo, né, do que a gente está falando que vai combinar com o fio dental. Então, existem, sim, essas classes, né? Por exemplo, a letrinha I, a configuração de mão combina com a letra I, né, que é a mesma. Ela é mais para finos. Se eu quero falar de um objeto mais grosso, eu vou ter que utilizar outra configuração de mão. Uma outra questão também importante, né? Se a gente vai falar de pessoas ou de uma pessoa, enfim. Bom, vai depender do contexto, obviamente, né? Do que está sendo tratado. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Para a gente começar. Tem diversas pessoas. Eu vou fazer diversas pessoas? Não, eu vou mudar a configuração de mão. Ó, por exemplo, tem uma pessoa caminhando. Uma pessoa caminhando, gente. Assim, tá? Mas também pode ter duas pessoas caminhando. É assim que eu vou fazer, ó. Observem a configuração de mão. Já mudou? Duas pessoas estão caminhando. Se há muitas pessoas caminhando, é assim que eu vou retratar com todos os dedinhos. Essa é a configuração de mão. Tem várias pessoas caminhando ali. Vocês conseguem entender que o sinal pessoa, né, dentro desse sinal, há várias especificidades, há várias maneiras de a gente produzir e explicar em Libras o que está acontecendo, o que está sendo produzido. Pois então, eu expliquei para vocês, né? Dei o exemplo ali, como seria uma pessoa andando ou mais pessoas andando, dependendo do contexto do que está acontecendo, né? Uma pessoa, quatro, duas pessoas, uma multidão de pessoas. Vai depender do contexto, né? E a gente vai fazer esse movimento aí que vai indicar andar, tá bom? Que essas pessoas estão andando. Mas também a gente pode, né, trazer aqui para vocês outros tipos de andar.
Esse que eu vou mostrar agora é aqui. Só um minuto. Tá, então tá. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vocês observem a imagem, tem o desenho de um elefante. Esse aqui é o sinal da tromba do elefante. E quando ele caminha, ó, esse é o movimento da tromba. A aranha, ó, é assim que ela caminha. Percebem como fica o movimento? O andar do elefante, né, o movimento do andar, e o da aranha. São movimentos diferentes. Então, agora as questões das configurações de mão, né, que trocam bastante. Então, por exemplo, eu vou utilizar agora essa configuração de mão aqui para andar. Para uma pessoa passando, uma pessoa andando, ok? Mas eu também poderia fazer assim, com essa configuração de mão. Isso também, né, funcionaria. A pessoa pode subir, ela pode deslizar, cair com essa mesma configuração de mão. Vai depender do contexto do que está sendo narrado, né, do jeito do que está sendo produzido ali em língua de sinais, em Libras, no caso. Um outro exemplo. Duas coisas quaisquer, deixa eu pensar, pessoas, duas pessoas. Eu posso fazer assim, duas pessoas. Duas pessoas que encontram outras duas pessoas, isso também pode acontecer. Né? As pessoas foram. Carro, por exemplo, dois carros. Se eu quiser retratar, né, dois automóveis ali numa pista. Um está na frente, o outro tá atrás, mas aí de repente ele ultrapassa, ele faz, né, movimentos para lateral, movimentos retos. São dois carros e eu estou narrando como que eles estão, né, se comportando no trânsito e para isso a gente vai mudar várias vezes, né, a configuração de mão, só que é importante que sejamos bastante visuais para que a gente consiga então perceber e realizar a produção em libras. Agora, então, eu quero trazer três elementos que são bastante importantes e fazem parte da DI, que vocês já sabem que é a descrição imagética. Então, esse primeiro vai ser as formas, vão ser ali, né, o tamanho. O segundo vai ser o movimento. E o terceiro, então, a incorporação. Tudo isso é bastante utilizado, né, nas línguas de sinais, na Libras. E esse terceiro, a incorporação, é uma grande questão, hein? Olha, dá bastante trabalho de realizar. E eu vou então mostrar para vocês como que acontece esse tipo de produção de incorporação na Libras, né, nas línguas de sinais. A gente pode fazer isso com objetos, a gente pode fazer isso com pessoas, com animais também é possível. Aqui, ó, quero trazer mais um exemplo. Vamos focar então na questão dos animais. Como que eles andam? A gente pode fazer de diferentes maneiras, né? Qual é o jeito próprio de uma ave andar? Assim, ó, a gente vai utilizar essa configuração de mão. Diferente, por exemplo, da maneira própria, né, de um cachorro andar. Ele anda assim. Ó, como que fica a configuração de mão? Andando, né? Andar. Percebem que a configuração de mão foi alterada? Não é a mesma para a ave e para o cachorro. O da ave é este aqui. A gente trocou, né, a configuração de mão para fazer o sinal de andar. No caso de pintar, por exemplo, isso também pode acontecer, vai depender do contexto. Eu posso pintar assim, com essa configuração de mão, ó, mais fino, mais delicado, ou de repente eu posso pintar com essa configuração de mão aqui, uma tela de repente, né? Existem muitas maneiras, né, de produzir o sinal e as configurações de mão vão mudar, né? As palavras elas mudam também, não mudam? Os verbos mudam, né? Então fazer essa incorporação vai garantir que a gente possa compreender melhor aí o que está sendo produzido em Libras. Então, eu quero também apresentar para vocês agora um vídeo
de um homem surdo, e ele utiliza bastante, durante toda a sua sinalização, a incorporação de diversos animais. Assistam, procurem entender, né, como que ele está realizando aí esse processo todo de incorporação dos animais. Eu vou abrir a tela para que vocês possam ver melhor. Vocês viram, então, diversos animais ali, né, com suas respectivas adaptações, combinando ali, né, a partir da utilização da DI, né, combinando, então, com as suas patinhas. Não adianta a gente usar só o sinal de cachorro, só o sinal de leão e aí colocar uma configuração de mão para as patas que não combina com aquele determinado animal. Então, a gente tem que cuidar bastante aí essa questão da configuração de mãos. Agora, né, eu quero apresentar para vocês mais um vídeo, né, que é de uma outra professora trazendo essa explicação assim sobre como faz a utilização da DI, como que aconteceu, né, essa mudança do que nós antes chamávamos de CL, de classificador, e agora chamamos então de DI. Ela vai apresentar melhor aí essa questão dos significados. Eu vou apresentar o vídeo agora então. Libras Tri. Este é o sinal. E Libras Tri é um sinalário que traz várias informações bastante importantes e nós estaremos então estudando, né, melhor este sinalário, todos esses sinais que são diferentes, que são próprios das línguas de sinais, próprios da Libras, trazendo aí também a questão CL, o que é? Né? É bastante importante, eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar da questão das expressões faciais, de como elas são necessárias na Libras, né? Como elas combinam e que como todas essas informações são melhores, aliás, melhor passadas quando, né, a partir de CL. A gente utiliza bastante para humor, né? Os surdos gostam bastante de fazer piadas utilizando aí esse elemento e também jogos, né? Enfim, dos mais variados aí tipos de produções que nos exigem aí bastante expressão facial. Hoje eu quero que vocês tenham então conhecimento, né, sobre o nosso sinalário, sobre o Librastri, que vai trazer aí essas informações do que é expressão facial, corporal, do que é CL, do que é mímica, para que vocês consigam compreender
Quais as diferenças? Na química a gente vai trazer os formatos, nas expressões faciais nós vamos, né, utilizar elas para representar melhor os sinais, como que elas são e como que elas funcionam gramaticalmente nas línguas de sinais, mais precisamente na Libras, para que a gente possa compreender como isso funciona, né? Porque também existem elementos compatíveis a esses nas línguas orais. Então eu sei que no início as pessoas têm bastante vergonha, né, de fazer ali uma produção em Libras, falta expressão facial, são mais travadas. Eu quero então desafiar vocês nesse momento, né, a se soltarem um pouco mais, a se liberarem um pouco mais para produzirem então melhor todos os desafios que nós vamos apresentar hoje. Então, em relação aos classificadores. Primeiro, esse aqui para árvore, por exemplo. Este aqui para cachorro, né, latindo. Este aqui para casaco. Este último, ó, para cabelo. São várias as maneiras, né, que a gente vai explicar como que é aí alguma característica de algum objeto. Então, por exemplo, vamos começar com árvore. Como que é essa árvore? Ela é diferente? Como que eu explico ela a partir de classificadores? Observem bem a árvore. O tronco da árvore, né, mais robusto, ali suas folhagens. Eu fiz uma árvore idêntica a essa? O que que vocês acham? Ó, o tronco e a copa da árvore, né? As folhagens. Agora eu vou fazer de uma outra maneira, de uma outra imagem. Uma outra árvore, então, ó, mais fina, essa daqui no tronco. E as folhas mais espalhadas, mais finas também. Percebem como eu realizei a produção de ambas as árvores. Tronco fino, folhagens mais finas. Agora eu quero, né, apresentar então o sinal de cachorro. Existem também, né, maneiras da gente representar os cachorros através da CL, através do classificador. Ó, como é este cachorro? Ele é mais peludinho, suas orelhas são mais caídas, ele tem esses pelinhos no corpo todo, né? Mais cheinho. Eu representei igual como são os pelinhos dele, no rosto, no corpo? Um outro cachorro, por exemplo. Como que eu faço a representação desse aqui? Ó, vamos, né, mostrar então suas bochechas mais caídas, que são bastante marcantes dessa raça. Já no caso deste casaco aqui, né, é um casaco que tem o fecho, né, na frente, então a gente faz esse movimento e a gente fecha o zíper do casaco e também, claro, do capuz, para ficar ali, né, representado como está na imagem. Está fechado, né, o zíper e o capuz está sendo utilizado. Mas e esse terninho aqui? Olha só, ele tem botões mais robustos, ele tem a sua gola, né, mais marcante. Então, a gente vai fazer a gola, vai fazer os botões, né, com os classificadores. Mas se eu quiser falar de um cabelo, de um determinado cabelo, como seria este aqui? A pessoa é careca, certo? Olha, ele é careca, os cabelos eles estão somente nas laterais da cabeça. Já este outro, o cabelo aqui, ele é escorrido, ele é liso. Ó, esse é um classificador para este cabelo. Vocês percebem a importância de conhecer, de compreender as características para, através dos classificadores, fazer os cabelos da maneira correta, fechar o zíper da jaqueta se for o caso, os botões, fazer o cachorro de acordo com a raça, né? Realmente se trata de elementos muito visuais e necessários para as nossas produções em Libras. Em relação às expressões faciais, o que nós vamos ver então sobre as expressões faciais? Bom, no caso do sinal de triste, então, gente, vocês perceberam a aula desse professor?
Aqui que está o material. Ele explica, né, vários detalhes, ele dá exemplo do casaco. Tem vários tipos de casaco, tem várias formas. Como que eu explico de uma melhor maneira, né? Para que combine perfeitamente com o formato do casaco ao qual eu estou me referindo, para que eu consiga perceber através da sinalização de qual roupa que eu estou falando. Então, anteriormente nós fizemos uma prática, né? E aí eu gostaria então de dar uma dica para vocês. Não se confundam, por favor, tá bom? No caso da palavra adjetivo, né, as pessoas se confundem bastante. É mais focada aí a questão da língua portuguesa mesmo, a linguística da língua portuguesa. Vai funcionar diferente aqui. Eu quero que vocês pensem mais na DI, mais na descrição imagética dentro da Libras. Como que nós, né, sinalizamos esses verbos, os adjetivos, enfim, como que isso funciona através da utilização do DI. Vai depender, sim, do contexto, vai depender das pessoas, né, o que vai ser utilizado, vai depender, sim, né, qual é o tipo de objeto, qual é o tipo de ação, de movimento, o que, né, está sendo apresentado, o tamanho, o formato, né? Todos esses são elementos bastante importantes. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Deixa eu pensar aqui. Casaco, né? Casaco. Por exemplo, um casaco, de repente, um professor, o casaco que o professor está utilizando. Ou como ele mostrou. Tem o zíper fechado até em cima, é um casaco mais liso. Ou o zíper está fechado, mas é um casaco de bolinhas, por exemplo. Ou ainda o casaco está fechado, mas ele tem várias formas, né, diferentes. O casaco também pode ser xadrez, né? São, assim, infinitas as possibilidades, e é por isso que nós vamos depender bastante do contexto. Né? E é muito, muito, muito importante que vocês utilizem DI nas produções de vocês. Isso vai ajudar vocês a entender mais claramente como que funciona a própria Libras, a própria língua de sinais, tá? Com o tempo, vocês vão perceber que através da prática vocês vão ter melhor aí essas percepções, vão conseguir fazer melhor essas relações, essas produções em DI, tá bom? Questão de tempo. Por fim, eu gostaria de, né, indicar que vocês façam uma prática assistindo ao vídeo que se chama Cowboy, né? Assista o vídeo completo e depois vocês vão explicar, tá bom? No fórum aí, como que foi a produção do vídeo, tá certo? Tchau, gente!